Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio recebe exposição sobre o pintor Di Cavalcanti. Você vai conferir como foi o primeiro dia do curso da Escola de Papai Noel do Brasil, que está completando 25 anos e já formou mais de 700 bons velhinhos. E na terceira reportagem da série sobre a Constituição de 88, especialistas falam sobre os direitos dos brasileiros. Não basta estar estabelecido na Constituição esse conjunto de direitos. É necessário que, do ponto de vista, por exemplo, dos direitos civis, que você tenha um tratamento igualitário perante a lei. Não saia daí, a gente volta já. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A gente começa esta edição falando sobre o curso de formação de Papais Noéis. A procura este ano aumentou em relação a períodos passados. A preparação inclui aulas de interpretação, dicção e música. A Escola de Papai Noel forma em média 50 bons velhinhos por ano e representa uma oportunidade de trabalho para pessoas da terceira idade. Eu mesma fui conferir a alegria desse grupo de olho em uma atividade que pode render até R$15 mil em 40 dias de trabalho. São 25 anos formando bons velhinhos. O curso desse ano já começou. Os candidatos a futuros Papais Noéis aprendem interpretação, dicção, maquiagem, figurino, postura e música. O treinamento é puxado, mas a alegria e o entusiasmo estão estampados no olhar de cada um deles. Chegou Papai Noel, trazendo a paz no céu, dia de luz. Claudenir é Papai Noel desde 2008 e faz questão de estar presente todo ano nas aulas para passar sua experiência para os futuros colegas. A Escola de Papai Noel apresenta para os candidatos como se comportar, os cantos natalinos, as várias situações que podem ocorrer, tanto em visitando as famílias, em shopping, trabalhando em shoppings, onde você for, né? O clima aqui é de diversão. O ambiente é tão leve e descontraído que treinamento e aprendizagem se confundem com brincadeira. Tem espaço até para um futuro Papai Noel uruguaio. Hugo nasceu em Montevidéu e mora desde 79 no Espírito Santo. Uma grande oportunidade que você vê que não é todo mundo que consegue. Já criei meus filhos, já estão grandes, já dei tudo o que podia para eles e ainda sobra para dar. Ou seja, quem vir criança é comigo mesmo. Eu quero agradar criança, gosto muito, sempre teve bom relacionamento e vamos curtir isso, né? Porque o que me resta para fazer é isso. As aulas são eliminatórias. A escola tem capacidade para formar em média 50 novos bons velhinhos por ano. Mas qual será o segredo do sucesso do Papai Noel? Silas trabalha nessa profissão há mais de 20 anos. E toda casa que às vezes eu faço final de ano, eu entro, diz que a paz desse lá esteja hoje, dia 25 de dezembro, e no ano todo. Não é só naquela noite. É isso que eu falo. E deixo depois eles levarem para o rumo que eles querem que eu faça. De acordo com dados do IPEA, a população ocupada com mais de 60 anos vem aumentando e adiando a saída do mercado de trabalho. Esse curso é uma oportunidade a mais para essas pessoas que estão na chamada terceira idade. A gente percebe que todo ano a procura aumenta e assim até o perfil mesmo dos Papais Noéis. Antes alguns vinham só em busca de um entretenimento, né, de ter uma atividade. E hoje em dia a gente vê que a maioria vem em busca de capacitação mesmo, capacitação para ter uma reinserção no mercado ou continuar no mercado. O curso tem duração de 4 semanas e já formou mais de 700 Papais Noéis. A formatura dos bons velhinhos vai acontecer no dia 30 desse mês. Desde 1993, a gente montou esse curso. Antes o perfil era totalmente diferente, as pessoas não tinham nem barba natural, eu mesmo não tinha, porque eu era bem mais novo, né, 20 e poucos anos atrás.
Mas hoje a tendência, o mercado exige que o perfil seja esse, que o cidadão esteja no máximo perto do personagem original, né, que é o Papai Noel, né, que tem as bochechas rosadinhas. E isso não quer dizer que não possa ter de outras etnias, outras cores. Nós temos o Papai Noel negro aqui, que é maravilhoso, é um lorde, mas a barba tem que ser natural. E quando a gente sente a diferença quando a barba não é natural, a criança chega e fala: Papai Noel, deixa eu puxar a tua barba. Ele grita. Se não gritar, é falsa. O esforço vale a pena. O Papai Noel pode ganhar até R$15 mil em 40 dias de trabalho e ainda se divertir com a criançada. Está na hora da gente falar sobre saúde aqui no Câmara Rio Notícias. Hoje vamos falar sobre curativos. Para o tratamento de feridas, existem diversos tipos de curativos, mas é importante saber como utilizá-los de maneira correta. E é isso que nós vamos saber agora com a enfermeira Rosângela. Rosângela, como cuidar dos ferimentos na pele? O primeiro passo deve ser investigar, saber qual foi o agente causador daquela lesão. Se foi uma mordida por um animal, se foi um ferimento por um metal pérfuro-cortante, uma faca, uma tesoura, se foi por agente químico que causa queimadura, como uma soda cáustica, se foi também por um agente térmico, como um ferro de passar, uma água fervida. Então, o primeiro passo é saber o que ocasionou a ferida. O que é importante saber para fazer um curativo e até mesmo dependendo, né, do tipo de ferimento? Após a primeira avaliação, quer saber qual foi o agente causador, porque esse é o passo mais importante para poder tomar as devidas atitudes e providências para atender a ferida, que é saber o agente causador no caso, por exemplo, de uma mordida por um animal, um cachorro. É lavar bem a ferida com água e sabão e após a ferida limpa, aí sim proceder ao curativo. Mas mais importante ainda também que o atendimento à ferida, o curativo na ferida, é levar a pessoa para um posto de saúde para receber a vacina antirrábica, no caso desse animal não ter sido vacinado, não estar vacinado, ou ainda até ter a dúvida de que ele realmente, não ter a comprovação de que realmente ele foi vacinado. Porque mais importante do que tratar a ferida é receber esse soro para que a pessoa não contraia a raiva. No caso de também um ferimento por uma arma, uma faca, uma tesoura que esteja enferrujada, isso também é outra situação importante a ser feita, não só o curativo da ferida, mas a pessoa tem que receber a vacina antitetânica, uma dose de reforço, principalmente se ela tiver um intervalo maior que 10 anos da última dose tomada. Mas mesmo assim ela deve sempre receber uma dose a mais, caso o metal esteja enferrujado. E nos casos de queimaduras, como deve ser feito o curativo? A queimadura, o passo importante inicial é saber a extensão e a profundidade da queimadura, porque existe o primeiro, segundo e terceiro graus. Quanto maior o grau, maior a gravidade da ferida. Então, passou de segundo grau, que é onde se cria a bolha, deve ser encaminhado a um serviço médico para avaliação, porque deve ser avaliado a profundidade dessa ferida, dessa lesão. Os curativos prontos, eles são adequados para que tipo de ferimentos? Eles são mais indicados para as feridas mais superficiais e principalmente após a fase aguda do ferimento. Então, dentro das primeiras 24 horas, deve-se evitar o uso do curativo pronto. Por quê? Porque a ferida ainda está muito avivada, ainda em fase aguda, então ela pode voltar a sangrar, qualquer pancada, atrito em alguma superfície, volta a sangrar, agrava o ferimento. Então, nas primeiras 24 horas, sempre colocar um curativo mais denso, uma gaze, uma atadura de crepom, para proteger melhor esse ferimento. Após 24 horas, se for ferimento
de pequena monta, arranhões, pequenos cortes, aí sim pode ser utilizado o curativo pronto. E para encerrar nossa entrevista, que dica você deixaria aí para quem está nos assistindo sobre o tema hoje, curativos? A primeira coisa é justamente tentar manter a calma, quem vai atender a pessoa ferida, observar, primeiro você procurar saber o que ocasionou aquele ferimento e, mediante isso, se for ver o sangramento, tentar estancar aquele sangramento, né, com a compressão, como eu já expliquei, com uma gaze de preferência estéril. E se depois observar que a lesão foi de uma gravidade mais séria e a pessoa não tem também uma competência técnica para fazer aquele atendimento, levar imediatamente a pessoa a um hospital para que não traga maiores prejuízos à pessoa que já está lesionada. Rosângela, muito obrigada pela sua entrevista e até o próximo Momento Saúde. E você vai ver depois do intervalo, todos são iguais perante a lei. Pelo menos é o que prevê a atual Constituição do país, que amanhã completa 30 anos. É livre a manifestação de pensamento, o exercício do trabalho, o acesso à informação, a manifestação artística e intelectual e a liberdade de consciência e de crença. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam da nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 2 da tarde, aqui na Rio TV Câmara. Até lá! Todos os anos, milhões de toneladas de plástico são lançadas nos corpos d'água, causando a morte de centenas de milhares de animais. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Uma exposição no saguão da Câmara do Rio reúne trabalhos do pintor Di Cavalcante. As peças fazem parte do acervo de um admirador do pintor. Di Cavalcante também era ilustrador e caricaturista. O acervo de José Rodrigues Francisco tem mais de 40 peças, um material raro de um dos mais importantes pintores do país. O nome era grande, Emiliano Augusto Cavalcante de Paula Albuquerque Melo, o Di Cavalcante. A exposição reúne recortes de jornais e revistas, artigos sobre o pintor, ilustrador e caricaturista. Na mostra também é possível encontrar capas de livros feitas por Di Cavalcante, como o de Mar Morto, de Jorge Amado, e o Losango de Caque, de Mário de Andrade. Amigo de Noel Rosa, foi ele quem assinou a capa desse LP do poeta de Vila Isabel. O Di era um monstro, era o chamado monstro. Ele fazia tudo e ele, desde a década, desde adolescente, que ele participava em capas da Fonfona, caretas, ele tinha a arte gráfica dele é maravilhosa, né? Um material de grande valor aqui da exposição são esses selos raros feitos por Di Cavalcante na época do tricentenário de comemoração dos Correios e Telégrafos. Um detalhe é que aqui ao lado tem uma foto do próprio Di Cavalcante apresentando também o projeto de um cartaz na época da comemoração ao então diretor-geral dos Correios, o coronel Dagoberto Rodrigues, pai do curador da mostra.
Meu pai convidou o Di para fazer o cartaz e o selo, que eram amigos. E o Di fez esse belíssimo cartaz, né? E os selos maravilhosos, né? E meu pai era muito ligado aos pintores em geral. Papai adorava a pintura, né? Pansete, Silvio Pinto. Então o velho, quer dizer, enfim, era o estuário também. Papai era militar, era coronel, mas era engenheiro e tinha um lado dele boêmio também, que ele gostava muito, quer dizer, do Pansete e do Di, né? No acervo de José Rodrigues também estão alguns flagrantes. Fotos de Di Cavalcante com Vinícius de Moraes e Grande Otelo. O Di Cavalcante é toda a brasilidade, é toda a negritude, né? E todo o Brasil, o Di Cavalcante tinha um talento, né? Ele conseguia captar a alma do Brasil. Ele é o pintor da alma brasileira, é uma coisa impressionante. A ideia de fazer a exposição Di Cavalcante, obra gráfica, que pode ser visitada no saguão da Câmara Municipal do Rio, surgiu de um encontro do curador com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Para a OAB, que não se atém somente aos aspectos corporativos da advocacia, mas tem um trabalho a nível cultural, a nível mais geral na sociedade, fazer uma divulgação, promover obras, trabalhos de Cavalcante é uma contribuição ao país, é uma contribuição à cultura brasileira, é uma contribuição à história e à memória. Di Cavalcante morreu em 1976. O pintor modernista contribuiu significativamente para distinguir a arte brasileira de outros movimentos artísticos, como as cores vibrantes, formas sinuosas e temas tipicamente brasileiros como carnaval, mulatas e o tropicalismo. Foi ele um dos mais importantes artistas do modernismo no país. Respeito a todas as religiões, a orientação sexual e a cor. A atual Carta Magna do país estabelece os direitos dos brasileiros e determina que todos são iguais perante a lei. E isso é o que você vai ver agora na terceira reportagem da série sobre os 30 anos da Constituição de 1988. O Brasil passou 21 anos sob o regime militar. No processo de retorno à democracia, era preciso assegurar os direitos e garantias de cada cidadão, e eles estão resguardados na Constituição de 88. Todos são iguais perante a lei, não há distinção entre homens e mulheres. Ninguém vai ser submetido à tortura ou anonimato. Se a ditadura ficou marcada por restrições, o mesmo não se pode falar em relação ao artigo 5 da Constituição. É livre a manifestação de pensamento, o exercício do trabalho, o acesso à informação, a manifestação artística e intelectual e a liberdade de consciência e de crença. O fato é que a Constituição de 88 tem essa marca muito grande de garantia e de resolução institucional da democracia brasileira. Em tempos de intolerância, a Constituição prega respeito a todas as religiões. O mesmo se pode dizer em relação à orientação sexual e à cor. O racismo se tornou crime inafiançável e imprescritível. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas se tornaram invioláveis, assim como a residência de qualquer indivíduo. Em relação a esse tema, o texto constitucional diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Essa proteção se estende às correspondências e às ligações telefônicas. Aí a gente tem que entender a Constituição fazendo uma interpretação histórica dela. Estávamos saindo de um período de regime de exceção militar, onde o conjunto de liberdades individuais que compõem o patrimônio jurídico era constantemente violado por agentes do Estado. Então daí a necessidade do legislador constituinte de 86 a 88 em se fundamentalizar a proteção ao sigilo de informação, o sigilo postal e o sigilo telefônico, e como é que a Constituição ela tem que ser contextualizada. Na época nós não tínhamos o fenômeno da rede internacional de informações, a internet. Hoje nós temos. Hoje se discute qual é o grau de proteção que a Constituição dá à informação tramitada via rede de dados. De acordo com a Constituição,
é livre a locomoção em todo o território nacional. É permitido, inclusive, as reuniões pacíficas e sem armas em locais abertos. A Constituição não garante apenas a liberdade, pelo contrário, ela é muito rígida no que diz respeito às punições por um desvio de conduta, mas mesmo nesses casos, o que prevalece são os direitos humanos. Ela representa um avanço no capítulo dos direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, inegavelmente. O fato de você traduzir estes direitos na realidade é que é o grande problema, quer dizer, não basta estar estabelecido na Constituição esse conjunto de direitos. É necessário que, do ponto de vista, por exemplo, dos direitos civis, que você tenha um tratamento igualitário perante a lei. A Constituição regulou penas como a privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Mas algumas penas estão proibidas. São elas: pena de morte, salvo em casos de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. A gente vinha de uma época em que a pena de morte era aceita nos termos da Constituição de 67 e da emenda de 69, mas ela era constantemente comutada em pena de banimento por parte do chefe do Poder Executivo, de maneira que nós não tivemos execuções oficiais pelo Estado nessa época. Nós tivemos as execuções extraoficiais, execuções essas que foram já investigadas pela Comissão da Verdade. A Carta Magna consolidou mecanismos jurídicos para proteger os direitos e as garantias fundamentais. O primeiro deles é o habeas corpus. Sua função é garantir o direito de locomoção, quando esse estiver ameaçado. Em seguida vem o habeas data, que assegura ao indivíduo conseguir informações sobre si próprio. O mandado de segurança para proteger um direito do cidadão. Mandado de injunção usado na falta de uma norma regulamentadora. E a ação popular, que é a garantia da participação política de cada pessoa. É uma série de ações especialíssimas, constitucionalmente asseguradas, mas que, infelizmente, elas não tiveram o alcance necessário no que tange à defesa do patrimônio público e da probidade dos atos administrativos. Já que estamos falando na igualdade para todos e no dever cívico de cada cidadão, é importante lembrar que a pessoa com deficiência também foi contemplada na Carta Magna. De acordo com a Constituição, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. A partir da Constituição, se criou, na verdade, diversas leis que começaram a implementar diversos direitos na prática para a pessoa com deficiência. Quando se fala de educação, a Constituição foi uma das primeiras regras que estipulou, né, a primeira legislação que estipulou o atendimento educacional especializado para a pessoa com deficiência. Ou seja, na Constituição de 88 já se previa que, em alguns casos, seria necessário que a pessoa com deficiência tivesse um atendimento educacional especializado dentro da escola. E aí você tem diversos outros direitos, né? A questão de reserva de vagas em concursos públicos, no artigo 37, quando fala de administração pública. Então, tudo isso foram políticas que foram criadas a partir da Constituição. A Constituição previu esses direitos e depois as políticas foram criadas em volta de cada um desses direitos. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.